Você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do curso de Programação Avançada FANUC. Lembro que são 11 aulas sequenciais, um assunto é sequência do outro. Se você não assistiu às primeiras aulas, procure assistir para ter a sequência, né? Lembrando que nós vamos desde o conceito da programação avançada por variável parametrizada. Nós vamos ter vários exemplos, como você faz programação macro, né? Como você trabalha com as variáveis do sistema. Você vai buscar lá no fundo da máquina tudo que a máquina está usando de variável parametrizada e vai poder trabalhar muito legal isso aí. Temos muitos exemplos, teremos muitos exemplos muito interessantes, tanto para você utilizar como em termos produtivos, ok? Então fica com o canal aí. Não esqueça de se inscrever se não tiver inscrito. Junte-se a nós, vamos fazer mais aulas muito interessantes para vocês aí. E não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações e um cliquinho no positivo aí para se gostou da aula, não. Se não, põe negativo. Se tiver ruim, põe negativo. Eu quero saber aí como anda a nossa situação, tá? Curso de Programação Avançada Parametrizada para a Máquina CNC FANUC. Lembrando mais uma vez que o nosso curso de Programação Avançada são divididos em 11 módulos, né, 11 partes, né? Nós veremos na parte de hoje a parte 3, a aula 3, né, Introdução de Valores e Cálculos nas Variáveis Parametrizadas, vídeo 142. Aula 3 de 11, Introdução de Valores e Cálculos para Variáveis Parametrizadas. Então nós vamos ver como é que se introduz os valores nas variáveis, tá? Via programa. Existem dois grandes grupos, isso aqui eu estou recordando agora, já vimos em aula passada, tá? Mas para quem está vendo essa aula pela primeira vez, para pegar aí o fio da meada, tá? Senão vai ficar perdido, hein? Existem dois grandes grupos de variáveis, variáveis do usuário e variáveis do sistema. Tá? As variáveis do usuário, vamos da variável 1 à variável 999. Essas variáveis do usuário são divididas em três grupos, então três áreas de memórias, como se fossem três grandes armários. O primeiro, as variáveis locais, vai de variável 1 à variável 33. O segundo grupo de variáveis é variáveis comuns 1. Vai da variável 100 à variável 199. Lembrando que esses dois primeiros grupos, se eu tiver algum valor dentro da variável e desligar a máquina, por algum acaso, parou energia ou por qualquer outro problema, ele perde os valores que estão memorizados nessas variáveis. Tá? E o terceiro, que são as variáveis comuns 2, que vai da variável 500 à variável 999. Essa aqui mantém os valores mesmo com a máquina desligada. Tá? Então, essas aqui são as áreas onde o usuário pode manipular as variáveis da forma que desejar. Tá? O outro grupo são as variáveis do sistema, que são as variáveis acima de 1000. São aquelas que a máquina utiliza em seu processamento de programa. Tá? Então, tudo que você programa numa máquina com comando numérico, ela é transformada em binário e é gerada uma variável que gerencia aquela função. Tá? Então, tudo, se você programar um avanço, por exemplo, F200, o F, ele vai colocar o valor de 200 uma variável do sistema, mais para frente você vai ver isso aí, tá? Então, dando sequência. As variáveis eu posso ver na tela, isso nós vimos na aula passada, aqui tem um exemplo de uma tela de variáveis locais, né, do 1 ao 33. Aqui é a variáveis comuns 1, que vai do 100 ao 199. E as comuns 2, que vai do 500 ao 999. Então os valores são armazenados neste local, você pode observar aqui, você pode carregar valores por digitação ou via programa. Tá? Então vamos na sequência aqui ver isso, a introdução dos valores nas variáveis. Podemos introduzir valores nas variáveis de duas formas, digitando valores nas telas ou atribuindo valores via programa. A ação correta, mais segura, é introduzir valores via programa. Por quê? Porque digitando, sabe-se sempre corre o risco de erro de digitação, erro de observação, os valores ficam expostos a qualquer um mudar lá a hora que quer, tá? E eu via programa garante que
ele está sendo carregado os valores corretos a cada processamento do programa. Tá? Então o que nós vimos até aqui, nós já falamos em aulas passadas, na aula 1 e 2, nós já observamos tudo isso que eu falei rapidinho. Tá? Então nós vamos ver a partir de agora como é que são carregados esses valores via programa. Tá? Introdução de valores via programa. Então temos duas formas, por atribuição, que é atribuir valor, ou por uma operação aritmética, que você faz uma conta e joga o valor dentro da variável, ok? Então, por atribuição, então, introdução dos valores via programa, por atribuição, como é que eu carrego o valor? Eu simplesmente coloco numa linha de programa variável 700 igual a 100, por exemplo. Estou atribuindo o valor 100 para a variável 700. Tá? Então, numa linha de programa, quando ele processa isso aqui, imediatamente esse valor 100 vai naquela tabelinha que nós vimos anteriormente. O valor 100 já vem na variável 700 aqui. Por exemplo, se põe lá variável 820 igual a 100, você já vai observar, a hora que ele processa aquela linha, o valor 100 já vem aqui. Variável 701 igual a 200, ele vai jogar o valor 200 na variável 701. Então fica armazenado como se fosse uma gavetinha guardando esse valor. Tá? A variável 800 igual a 30, variável 25 igual a 1, variável 3 igual a 10. Então, se o programa lê uma sequência de linhas desta aqui, ele vai jogar esses valores nas respectivas memórias, as respectivas variáveis, ok? Como que processaria isso via programa? Como que eu utilizaria isso via programa? Então, G0, X variável 700 e Y variável 701. Por que variável? Porque os valores aqui podem variar de acordo com a minha necessidade ou a minha estratégia. Aí eu vou criar estratégias que vai tornar útil isso aqui. Eu não posso trabalhar com parametrizado assim, só por frescura, por querer utilizar a parametrização para que os outros não entendam o que eu estou fazendo. Tá? Tem que ter uma lógica inteligente atrás disso. Tá? Então nós vamos ver mais para frente, em próximas aulas aí, alguns exemplos de utilização que vocês vão ver que é muito legal e muito interessante. E isso aí é uma coisa de criatividade infinita. Você pode criar, dependendo da necessidade da sua empresa, você pode criar o que quiser, né, dentro dessas variáveis. Tá? Então, como ele processaria essa linha aqui? Ele iria na variável 700, estaria o valor 100, e na 701 estaria o valor 200. Então, ele processaria G0, X100, Y200. Isso aqui que ele executaria. Você vai enxergar na tela de processamento, execução, isso aqui. Se você deixar o override fechado e observar na hora que der start nessa sentença, você vai enxergar isso aqui, a distância restante. Tá? T variável 800, o que ele vai executaria? Variável 800 igual a 30, ele vai executar o T30. M variável 25, o que ele executaria? Variável 25 está igual a 1, M1. G variável 3, variável 3 igual a 10, ele processaria G10. Então é uma coisa simples. Não é absurdo. Muita gente pode estar ouvindo, mas só isso, só isso, é bem simples mesmo. Tá? Então, não tem segredo. Por atribuição, eu posso atribuir o valor que eu quero na variável que eu quero. Posso atribuir o valor de uma outra variável também. Tá? Eu não tenho aqui, não pus esse exemplo, mas eu posso colocar, por exemplo, variável 750 igual a variável 700. O que ele vai fazer? Ele vai lá na variável 100, vai ver que está o valor 100 lá na 700 e vai colocar 100 no valor na variável 750. Tá? É a mesma coisa. Então, se eu colocar, por exemplo, variável 780 igual a variável 800. Aí ele vai lá, tem 30, na variável 780 ele põe o valor 30. Tá? Então, a atribuição é isso. Por operação aritmética. Então tem uma série de cálculos que nós vamos ver mais para frente um pouquinho, né? Nessa mesma aula, nas próximas páginas aí nós vamos ver quais são as operações aritméticas que nós podemos utilizar. Então aqui é o exemplo de como utilizar uma operação aritmética, tá? Então eu tenho aqui variável 710 igual ao quê? Igual a uma operação, tá? Então ele vai executar a operação que está aqui na frente, o resultado da operação ele vai jogar dentro da variável. Tá? Então aqui, variável 710 igual a variável 700 dividido por 2. Ele vai olhar que na variável 700 tem o valor 100, que dividido por 2 vai dar 50. Ele vai jogar então, 50 dentro da variável 710. Tá?
Variável 770 igual o que? Agora aqui tem um colchete. Tá? Então como que é o processamento dessas variáveis? Ó, aí é a regra matemática. A mesma regra matemática de um cálculo normal, né, em matemática, você faz a conta da esquerda para a direita, dando prioridade para as multiplicações e divisões. Então eu vou da esquerda para a direita, dando prioridade para multiplicações e divisões. Só que antes dessa prioridade eu tenho as chaves e os colchetes, que são as prioridades maiores. Então eu tenho que executar o que der dentro dos colchetes e abrindo os cálculos do colchete, depois fazer o de fora. Então aqui no caso, variável 700 igual a quanto? 100. Variável 701 igual a 200. Então 100 mais 200, depois eu divido pela variável 800, que vale 30. Então isso aqui vai dar quanto? 100 mais 200 a 300, dividido por 30 dá 10. Então ele vai colocar 10 aqui na variável 770. Tá? Variável 720 igual a variável 710 vezes variável 3 mais variável 25. Então executa primeiro essa multiplicação. Variável 710 quanto vale? Essa de cima aqui, ó, vale 50, com o cálculo que a gente já tinha feito. Então seria 50 vezes variável 3. Quanto que vale variável 3? Vale 10. Então 50 vezes 10 dá 500. Mais variável 25. Quanto vale? 1. Então na variável 720 ele vai colocar o valor 501, que é o 50, né, vezes 10 dá 500. Mais 1, 501. Então vai colocar 501 aqui. Variável 730 igual a variável 800 mais variável 800 menos variável 3 mais 8. Observe que eu posso usar valores numéricos individuais, não precisa ser só cálculo com variáveis. Tá? Então, quanto que vai dar essa conta aqui? Variável 800 vale 30, então 30 mais 30 são 60, menos variável 3. Quanto vale a variável 3? Vale 10. Então, 30 mais 30 é 60, menos 10, 50. Mais 8, 58. Então ele joga o 58 dentro da variável 730. Variável 740 vale o quê? Variável 701 menos variável 770. Quanto que vale a 701? Está aqui, ó, vale 200. A 770, quanto que vale aqui? 10. Né? Isso aqui vale 10. 200 menos 10 dá 190. Então, na variável 740, ele vai colocar o valor de 190. Então, 200 menos 10, 190, que vai no 740. Então, como que eu utilizaria isso no programa também? G0, x, variável 710, y, variável 770. 710 aqui vale 50, 770 vale 10. Então, ele executaria x50, y10. M98P, aqui seria o número do programa, né? Então está parametrizado, aqui está parametrizado uma função M, aqui está parametrizado uma função G, aqui está parametrizado uma função T, aqui está parametrizado deslocamento de coordenada de eixo, aqui também coordenada de eixo. Tá? Então 710 vale 50 e 770 vale 10, é o que está fazendo aqui. Aqui M98 é chamada de um programa, uma subrotina. Então o 720, o P, vale o número de uma subrotina para ser executada. Tá? O 720 aqui deu 501. Então, ela vai executar a subrotina O501. M98, P501. Ela vai executar a subrotina O501. Aqui é uma função G, G730. Quanto deu 730 aqui? Ó, 58. Ele executa G58. E aqui é uma função F, também parametrizada. F, variável 740. Quanto que deu? Nessa aqui, 190. Então é F 190. Cálculo de valores na operação aritmética. Né? Em comandos FANUC, as variáveis, parâmetros, podem ser introduzidas por cálculos através de operações algébricas, por funções trigonométricas ou pela simples definição, no simples uso do sinal de igual, que é o atributo. Né? Então, se variável 700 igual a 3, variável 702 igual a 2. Aí, então, ó, fazendo o cálculo, a variável 701 vai ser igual a variável 700 mais 2. Então, como que é o processamento?
701 vai ser o quê? 3, que é do 700, mais 2, que é do 702. Ele colocaria 5 na variável 701. Na variável 701 aqui é um outro exemplo, né? Tem o valor 8 mais variável 702. Então, quanto que valeria 701 nesse caso? 8 mais variável 702, que vale 2, e 10. Ele colocaria o valor 10 na variável 701. Então, é assim que se processa o carregamento por atribuição, né, de valor ou por um cálculo matemático. Né? Então, observação. Numa atribuição, podemos usar valores numéricos ou variáveis. Por exemplo, então, eu posso colocar variável 736 igual a 200, então eu posso usar número, né? Eu vou colocar o 200 dentro da variável 736, ou posso colocar uma outra variável, apenas variável. Então, a variável 798 vai ser igual a 713. O que ele vai fazer? Ele vai olhar lá dentro da memória 713 e ver o valor que está lá e vai carregar na variável 798. Tá? A segunda observação, numa operação aritmética podemos misturar valores numéricos com variáveis. Por exemplo, então aqui nós podemos carregar por atribuição valores numéricos e carregar por variável. Aqui nós podemos fazer cálculo com valores numéricos, né, e por variável também. Então, variável 730 é igual ao quê? 4 menos 2 dividido por 10 mais 3. Então, como que seria o cálculo aqui? Ó? Eu divido 2 por 10 seria 2 décimos, tá? Daí vou fazer da esquerda para a direita o cálculo. Então, fiz a prioridade matemática, que é divisão e multiplicação primeiro, tá? Eu tenho uma divisão aqui, eu fiz 2 dividido por 10, deu 2 décimos. 4 menos 2 décimos é 3,8, mais 3, 6,8. Vai colocar o 6,8 aqui na variável 730. Então, eu posso só com valores numéricos. Com valores variáveis com numéricos e misturado com variáveis, né? Então, variável 752 mais 719 dividido por 2 menos 722 mais 9. Então, está misturado, tem valor numérico e valor de variável. Então, o que eu tenho que fazer? Como que o processamento faz, na verdade? Ele vai olhando dentro dos valores das memórias, vai processar o cálculo que está aqui. Tá? Então ele vai pegar a variável 719, dividir por 2, aí está tudo no mesmo nível, daí ele vem aqui, ó, 752, variável 752, menos o que deu nessa divisão aqui, né? Subtraindo o valor da 722, da variável 722, mais 9, daí vai pegar esse valor e jogar na 740. A variável 713 agora só variáveis, tá? Então 769 menos a variável 773 dividido pela variável 788 vezes a variável 734. Então a variável 713 igual o que? Tem que fazer essa conta primeiro. 773 dividido pela 788. Esse resultado aqui agora ficou no mesmo nível? Não, tem uma multiplicação. Daí eu multiplico pelo valor da variável 734, e aí o que deu em todo esse valor aqui eu subtraio da variável 769 e jogo o resultado na 713. As operações aritméticas admissíveis são... Então temos aqui as operações principais executadas com o comando FANUC, né? Então temos aqui o tipo de operação nessa primeira coluna. Na coluna do meio, o sinal, que seria a sintaxe que pode ser aplicada dentro dos cálculos. Ela deve ser aplicada, na verdade é obrigatório usar este formato. Tá? E aqui um exemplo do formato. Tá? Então vamos falar uma para uma aqui para a gente poder entender. Definição. Então, através do sinal de igual, eu defino um valor para uma variável. Tá? Então a variável 850 igual ao valor 100. Então estou jogando o valor 100 dentro da variável 850. Ou poderia ter aqui outra variável, variável 750 igual a variável 700. Então o valor da variável 700 eu carregaria no valor na variável 850. Tá? Na adição, o sinal de mais, no formato eu coloco a variável que eu quero ser carregada com sinal de igual e faço a operação de soma. Essa operação pode estar encadeada dentro de um cálculo grande, aí, tá? Então não é porque está só a soma
simples aqui, que tem que ser aplicado simples. Eu posso encaixar a soma em cálculos grandes aí, tá? Intercalado com outros tipos de operações desses modelos aqui, né? A subtração é a mesma coisa, né? Então eu vou subtrair uma variável da outra ou um número de outro, né? E carregar na variável determinada a ser carregada. O asterisco aqui é o sinal de multiplicação, tá? Lembrando que o valor x não vale, tem que ser esse aqui, tá? Então, a variável 670 é igual a variável 770 vezes a variável 800. Então, o valor que está aqui dentro vezes o valor que está aqui dentro, tá? A divisão é a barrinha normal. O seno é o cálculo do que está entre colchetes, você calcula o seno do que está dentro de colchetes, então é obrigatório ter alguma coisa aqui. Pode ser só uma variável, pode ser um cálculo grande aqui também. Vou fazer uma somazinha simples aqui, mas poderia ser um cálculo maior. Para o cosseno, para a tangente é a mesma coisa, mesmo formato, tem que estar dentro do colchetes, e para o arco tangente também. Tá? Então aquilo que está dentro do colchete vai ser calculado o seno, o cosseno, a tangente, cotangente, que é, aqui é cosseno, tá? Então cosseno, tá errado. Copiar e colar aqui não funcionou. Raiz quadrada do que estiver também entre colchetes. Então, na variável 670, eu vou colocar o que? A raiz quadrada de uma operação que está aqui. Aqui está o caso de uma soma, duas variáveis, poderia ser outros valores, poderia ser outra operação, tá? Absoluto, do que está dentro do colchete. O que é absoluto? É você transformar em valor positivo o resultado de uma operação que está aqui dentro do colchete. Tá? Vamos supor, a variável 770 vale menos 200 e a 800 vale 100. Então, menos 200 mais 100 daria menos 100. Como introduzindo o absoluto no resultado, ele vai fazer o cálculo para valor total carregado na variável 670, valor de 100 positivo. Ele transforma em positivo qualquer número que tiver dentro dessa operação. O resultado final. Então, o que tiver resultado final que for negativo, a hora de calcular o absoluto, ele já joga para positivo. Aqui é arredondamento, round, então, o que estiver entre os colchetes, ele vai arredondar tudo para o mais próximo e vai carregar na variável 670. Que é exemplo, né? O fix ele arredonda para cima, o que está dentro do cálculo entre os colchetes, e vai jogar na variável 670. O FUP ele vai arredondar para baixo o que estiver de cálculo aqui dentro dos colchetes, né? E o LIN, o LN, calcular o logaritmo do que estiver entre os colchetes, e a função exponencial também do que estiver entre colchetes. Então, aqui é simples exemplo e aqui é o formato obrigatório para os cálculos FANUC. Tá? Observação: os ângulos das funções trigonométricas são especificados em decimais. Por exemplo, 20 graus e 30 minutos é igual a 20 graus e meio, 20,5. Então, você não usa grau em minutos. Minutos de grau, tipo 20 graus, 30 minutos e 20 segundos. É tudo graus centesimais. A execução de uma expressão é feita segundo a prioridade das regras matemáticas, que dão prioridade de execução a determinadas operações de esquerda para a direita, que a gente já falou. Inicialmente são processadas as operações dentro dos colchetes. Na mesma linha, a prioridade são para as operações de multiplicação e divisão, depois as somas e subtrações de esquerda para a direita sempre, também já foi falado. Por que a gente usa colchetes e não parênteses? Porque o parênteses no FANUC ele é um comentário. Se eu colocar parênteses no lugar do colchete, ela não vai processar nada dentro, ela vai entender que aquilo que está dentro do colchete, do parênteses, é comentário. Aqui exemplo de execução do como é que o cálculo CNC acontece. Tá? Então tem lá numa determinada sentença, N80, por exemplo, carregue na variável 710 esse cálculo. Tá? Então eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu faço da esquerda para a direita, dando prioridade para os colchetes. Então, aqui tem um colchete e vou executar primeiro aqui dentro. Também seguindo a regra da esquerda para a direita, dando prioridade para multiplicações e divisões. Opa, tenho aqui uma multiplicação, então vou executar ela primeiro.
Então eu executo o que está dentro dessa variável vezes o que está dentro dessa variável, saio com o valor aqui. Aí venho com o valor da esquerda para a direita novamente. Aí o valor que eu tenho aqui, não, 711, eu subtraio do resultado que deu aqui. Aí eu vou sair com o valor aqui. Agora eu estou sem o parênteses, sem o colchetes. Então, eu tenho mais aqui e uma divisão aqui. Então, agora, a prioridade está aqui, na divisão. Então, o que saiu de tudo isso aqui dentro do parênteses vai ser dividido pela variável 744. Aí o valor que sair daqui vai somar com o valor do número 5, não é a variável 5, é o número 5. E aí o resultado vai ser carregar na variável 710. É o que está sendo feito aqui, ó. Cálculo faz a multiplicação, aí o que deu subtrai da variável 711. O que deu divide pelo 744. O que deu de resultado soma com o valor 5. Aqui outro exemplo, né? Variável 701 igual a que tem de mais, soma, subtração, divisão, multiplicação. Está tudo dentro do mesmo colchete. Então vamos da esquerda para a direita. O que vai fazer primeiro? Ó? Opa, uma divisão aqui, vai fazer aqui. Aí sai com o resultado aqui. Aí vai de novo. Opa, tem uma multiplicação aqui. Então esse resultado aqui vai multiplicar com esse e vai sair com valor. Aí estão todos no mesmo nível. Ele vai fazer da esquerda para a direita. Vai fazer este com este, vai sair com valor e vai somar com o que veio de lá. Então, de uma soma total que vai ser carregada na variável 701. Aqui outro exemplo. Na variável 720, eu tenho aqui ó, soma, multiplicação, soma e multiplicação. Então, eu tenho colchete dentro de colchete. Então, eu tenho que executar primeiro os colchetes internos, da esquerda para a direita. Opa, só tem isso aqui, então eu já executo essa soma, o que está aqui dentro mais o que está aqui dentro, sai com o valor aqui. Aí vindo de lá para cá agora novamente, tenho uma multiplicação, então o valor da 716 eu multiplico com o que saiu daquela soma, e saio com o resultado aqui. Aí venho de novo, agora está tudo dentro do colchete, então 715 mais o que saiu de toda essa conta aqui, sai com o resultado aqui. Agora eu matei já o que está dentro do colchete maior. Agora vou somar, vou multiplicar por 3. Multiplico, o resultado disso aqui vai ser carregado na variável 720. Aqui mais um cálculo. Na variável 701, que é a N50, eu tenho que o seno do que está entre colchetes aqui vai ser calculado e jogado na variável 701. Então, como que está aqui? Ó, tenho encadeado um colchete dentro do colchete. Então, vou executar aqui essa soma. Executo essa soma, saio com o valor aqui. Aí, ainda dentro do outro colchete, agora, tem uma divisão aqui. Tá? Divido essa soma por essa divisão, de 770, variável 770. Tá? Saio com o valor aqui. Aí, dentro do colchete maior, 787 menos o que saiu dessa soma aqui. Tá? Dessa operação aqui. Aí sai com o valor aqui, calcula o seno e aí vai para o variável 701. É o que está marcado aqui. Variável 781 igual ao seno de 30 graus. Ó. Como é que ele calcula? Ele calcula o seno de 30 graus e joga dentro da variável aqui. Tá? Então sempre, mesmo que tenha um número só, tem que estar sempre entre colchetes. Variável 722 igual ao seno de variável 810 dividido pela variável 802. O que está aqui dentro dividido pelo que está aqui dentro. Tá? E o resultado jogado na variável 722. Bom, não percam a continuação deste assunto na aula 4 do 11. Nós vamos ter muito mais cálculos, muito mais explicação, muito mais coisas interessantes aí de programação parametrizada. Nessa aula 4, nós vamos ver variáveis parametrizadas do sistema CNC, que é o vídeo 143. Então a gente vai ver as funções G parametrizadas, as funções M, F, S, O, todas as funções, tudo que a máquina faz é parametrizado. A gente não enxerga isso, mas é parametrizado. Nós veremos como buscar esses valores e utilizarem de forma inteligente essas variáveis parametrizadas do sistema. Tá?
Então, não perca a próxima aula. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de novas aulas, não perca o nosso próximo vídeo. Espalhem na fábrica que você trabalha, na escola que você estuda. E se você quiser ver o vídeo, os vídeos anteriores, né, você entra aqui no www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, vai aparecer uma tela mais ou menos assim, com as capinhas, né? Então você vai escolher o que você interessa, lembrando que as aulas são sequenciais, aula 1, aula 2, aula 3 e tal. Só que os vídeos não são sequenciais, os vídeos são sequenciais, mas não são a sequência da aula. Os vídeos têm tudo misturado, tem tudo quanto é assunto. Os vídeos do 1 ao 142, agora 143 que está saindo, é uma sequência com assuntos misturados. Então vai ter que buscar a sequência. Por aqui fica fácil, né? Você vai seguindo e vai vendo. Por exemplo, a aula 1 de apalpador, né? Aí você pode buscar a aula 2 em outro vídeo, mais para frente, tá? Vai buscando a aula 1 a aula 1 de operação, aqui é a aula 1 de programação, e assim por diante. Você vai buscar a sequência depois. Tem a aula 1 do curso de processo de fabricação, e aí você vai buscar a aula 2 na sequência, procurando o vídeo correspondente. É só clicar na capinha que ele já vai acionar o YouTube do vídeo e já vai entrar processando o vídeo. Tá? Se caso você tiver interesse por algum dos nossos livros, ou pela promoção nossa aí, que está quase de graça, né? Você entra no site www.cnctecnologia.com.br e você vai ter a capa dos livros. Clicando na capa, vai abrir o assunto, o conteúdo detalhado de cada livro. Você vai observar se interessa para você ou não. Nós temos duas opções de pagamento, ou por boleto ou por Pix. Entre em contato pelo WhatsApp que a gente divulga aí durante os vídeos, né? E boa sorte para vocês. Aproveite a promoção que tem tempo limitado. Qualquer hora a gente volta nos preços normais aí, tá? É muita tecnologia, muita informação. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.